uma televisão de 50 polegadas, nós vamos disponibilizar R$50 cada módulo. Depois eu pago um royalty para você usar. Brincadeira, nós temos, é só trazer o CD que a gente copia para poder estudar, participar, entender melhor. Certo? Então vamos ouvir o passo, depois a gente fala um pouco. Tem passos. Ah, tinha que desligar esse ventilador. Bom, a gente começou lá em Mateus. Quem participou dos 3 anteriores? Deus, né? Então a gente vai. Eu vou fazer um pequeno resumo da primeira parte para a gente compreender isso aqui. Inicia-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Como é que é? Nishida? Não está aqui hoje porque ele falou que ia comprar para todo mundo, mas não sei o que aconteceu, eu acho que ele comprou. Então, o que acontece? Inicia-se, e para resumir esses 2 versículos, vem nos dizer que o cristão leigos e leigas são o sal da terra e luz do mundo. Estão inseridos nisso. Nós fazemos parte. Nós não somos esse que se reúne aqui na quinta-feira, vamos falar específico do cursilho, mas é para toda a nossa igreja e é só para esse momento. Não. Aqui é uma escola de formação, como até o Marcos já nos falou. É um lugar onde, essa parte de hoje, vem nos dizer bem isso, que precisa ter formação permanente. O cristão precisa de uma formação permanente. Ele faz uma experiência, que eu tenho falado muito, partilhando com o Marcondes, que estou escrevendo aí, experiência. Nós fazemos uma grande experiência, talvez o cursilho 3 dias seja essa grande experiência que nós fazemos de Deus, ou um reanimar em Deus. Nós vemos o querigma, vemos essa presença, esse amor de Deus, e voltamos. Mas nós precisamos permanecer nisso. É algo importantíssimo a permanência na presença de Deus. O Evangelho de hoje está nos dizendo isso. Permanecer, subir o monte, é permanecer, se refugiar em Deus, mas isso precisa ser todos os dias. Não pode ser um dia só. Não pode ser só o domingo. Lógico, a igreja nos pede a presença, né, na Santa Missa aos domingos, mas se for possível ir mais dias ou todos os dias, faz parte. Isso eu vou me entregando nas mãos de Deus e a gente vai fazendo parte desse processo. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. Então, resumindo, trazendo esse contexto dessa experiência com Deus, eu permaneço em Deus. Precisa ser constante. E aí o módulo 3 hoje, é o capítulo 3, na verdade, são quase 50 páginas, e tem mais um resumo. Não vai dar para a gente fazer tudo isso, a gente vai pegar a essência, depois tem a parte que é os documentos, aonde se forma, como se deve ser as formações, mas daí é bom cada um buscar e ir atrás. Mas o título que nos traz hoje é Ação Transformadora na Igreja e no Mundo. Ação transformadora na Igreja e no Mundo. O cristão lembra. Ação nossa, de cada um de nós que se põe, recebe esse Cristo vivo, faz a experiência com o Cristo e nos colocamos no mundo. Ação nossa, a nossa atitude, e aí nós vamos passar pela terceira palavrinha, né? Eu falo da experiência, do permanecer e da testemunhar Jesus. E aí o testemunhar, eu falei na última vez, não é eu colocar a palavra de Deus embaixo do meu braço e eu caminhar. Não é isso. Bater nas portas, tudo bem, é válido, não estou falando para não fazer, mas eu vou testemunhar com a minha ação, com os meus gestos, com a minha atitude, aonde quer que eu esteja. E esse documento, e esse versículo de hoje vem nos trazer algo importante, que está no Evangelho de Mateus, está fundamentado esse capítulo 3, exatamente no Evangelho de Mateus 13:33, que ele vem nos dizer assim: disse-lhes, por fim, esta outra parábola: o reino dos céus é comparado ao fermento, que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Toda a massa. E eles trazem esse resuminho: a massa toda fica fermentada. A ação nossa no mundo, nós somos inseridos como um fermento.
É algo importante para a gente pensar. Nós somos inseridos no mundo, nós fazemos essa experiência de Deus, o cursilho nos proporciona isso, nos busca em pontos afastados, pelo menos deveria ser assim, lideranças afastadas, para quê? Para que venha, faça essa experiência de Deus, permaneça fazendo as formações, se formando, se preparando, e é devolvido novamente para o mundo como testemunha de Deus, como o fermento. E o fermento é algo interessante, tanto como ser o sal no mundo, o fermento também é igual, ele some na massa. Só que sem o fermento a massa não cresce. Fica um negócio duro, murcho, até para a gente virar um porretinho. Você vê o pão quando é a mesma coisa. Então nós somos cristãos, somos inseridos, recebemos essa ação de Deus e somos devolvidos, vamos dizer assim, usando essa palavra, devolvido ao ambiente no qual nós somos inseridos, estamos vivendo no nosso dia a dia, e aí cada um tem o seu, e é nesse ambiente que o fermento vai começar a agir. Talvez no silêncio, talvez ninguém vai perceber, mas algo importante, ele está fermentando, ele está trabalhando esse ambiente onde ele está. É exatamente isso que ele está nos pedindo. Estou fazendo um grande resumo aqui, uma grande síntese de tudo isso, mas para a gente compreender esse terceiro capítulo, essa ação transformadora na igreja e no mundo, dentro da igreja, mas também no mundo. O Papa nos fala isso, até virou o refrão, né? Que ele não quer uma igreja fechada, ele prefere uma igreja suja, que cai, que levanta, mas está inserida no mundo. É isso que nós somos chamados. É bonito nós nos reunirmos aqui, quero que vocês compreendam, não é uma crítica. É bonito nós nos reunirmos aqui, mas muitas vezes eu chego num ambiente aonde precisa estar a presença de Deus e eu sou omisso, eu me afasto. Aonde eu preciso dar o testemunho de Cristo, eu não faço. Isso é importante, nós precisamos meditar. Não está longe do Evangelho de hoje. E aí o parágrafo 168, que dá esse início, fala assim para nós: antes de deixar esse mundo, Jesus enviou os seus discípulos em missão, dizendo: idem pelo mundo inteiro anunciar a boa nova a toda a criatura. Jesus vai, mas ele envia, deixa os seus discípulos. E algo importante, eles não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Tem a ação do Espírito Santo. Eles se reúnem primeiro, espera essa ação do Espírito Santo. Povo de Deus, a nossa igreja, abrindo um parênteses aqui, muitas vezes a nossa igreja ela sufoca um pouquinho a ação do Espírito Santo. A carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, nos fala: não extingais o Espírito Santo. E o que quer dizer isso? Não matai, não sufocai, deixa a ação dele agir, porque senão agimos por nós mesmos. E quando nós, o humano, age, normalmente sai besteira. Normalmente. Porque nós agimos por um impulso, achamos que tudo podemos. E nós temos algo importante, que é essa ação de Deus em nós, habita em nós. Não estamos sozinhos. Por isso essa experiência faz renovar dentro de mim a ação do Espírito Santo, a ação de Deus. Mas eu preciso permanecer. Outra vez eu já falei, quantos não passaram aqui? Quantos já não passaram por essa escola, pelo cursilho? Muitos estão inseridos por aí, estão levando o testemunho de Jesus, mas muitos não. Muitos até caíram e estão piores ainda. Povo de Deus, algo que nós precisamos ter no nosso coração. Essa experiência precisa ser alimentada constantemente. E as formações nos ajudam a isso. Ajuda a compreender isso. O estudo bíblico nos aprofundar. Algo importante que nós precisamos. Analisem que é esse mandato de Jesus que ele nos dá. Ele deu aos discípulos dele e ele nos dá a cada um de nós hoje, cristãos batizados, que recebemos o Espírito Santo, que passamos a ser discípulos missionários de Jesus, aonde quer que nós estamos. Nós pensamos em missão, e aí eu falo assim: eu vou lá na África fazer missão, ou eu vou lá no finzão lá da Amazônia fazer missão. Não, a missão nossa começa aqui, passa pela nossa casa, pelo nosso serviço, pelo nosso dia a dia, que é o nosso lazer, aonde quer que nós estejamos. Precisamos testemunhar.
E por isso, esse final litúrgico desse ano, é importante a gente meditar essas palavras que parecem difíceis, mas Jesus está nos chamando exatamente isso. Faz essa experiência diária comigo e vai tirando isso de dentro, vai tirando o que não é meu, vai tirando tudo isso que atrapalha a nossa intimidade, porque precisamos ser íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Não esqueçam disso. Nós temos uma força que nós desconhecemos. Você vê, acho que é o Evangelho, agora não vou me recordar, mas aonde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, tudo o que vos pedir vos será dado. Tudo. Mas precisa estar unido em Cristo. Precisa ter uma união com Ele. Porque muitas vezes nós pedimos só da boca. Ou até temos um relacionamento com Deus, mas um pouco distante, um pouco sem querer ter muita responsabilidade. E se envolver com Jesus é assumir a cruz, assumir todas as tribulações juntos. Não é só alegria, mas também tem os momentos de sofrimento. Mas é isso que somos inseridos aí. Trata-se de um mandato que vale para todos os cristãos, pois todos nós somos missionários. É exatamente isso. Todos nós somos missionários. Insistimos que o anúncio do Evangelho a todos os povos e em todos os âmbitos da vida humana é missão especial dos cristãos leigos e leigas. É responsabilidade nossa. Talvez nós falamos assim: mudou o padre da paróquia onde eu estou servindo e agora o povo foi embora. Mas será que ele foi embora só porque foi pelo povo? E se ele foi embora por causa que mudou o padre, ele não ia por causa de Jesus, ele ia por causa do padre. Então é algo importante que nós temos responsabilidades com esses cristãos. Nós temos responsabilidades com aqueles que passaram aqui dentro pelo cursilho, fizeram a experiência 3 dias, ou por que não voltaram? Será que de repente até não teve um testemunho meu que foi desfavorável e ele não voltou mais? Como eu tenho agido após o pós-cursilho? A gente se fala muito no pré, no cursilho e no pós-cursilho. Como que nós temos agido? Nós temos 3 palavrinhas-chave no cursilho. Vocês vão lembrar: ver, discernir, que era antigamente era ver, julgar e agir. Ver, discernir e agir. Não mudou muito. Não. Discernir. Mas não pode ser um discernimento de nós mesmos. Tem que ter um mover da ação de Deus. Percebam isso. Eu estou íntimo de Jesus. Eu passo a ser instrumento dele. Eu passo a ser multiplicador dele. Aonde quer que eu esteja. E é isso que somos chamados. O fermento, quando misturado à massa, desaparece. No entanto, aquela massa já não é mais a mesma. Povo de Deus, se nós fazemos uma experiência com Deus, a nossa vida não pode ser a mesma coisa. Você sabe que muitas vezes nós deparamos, eu lembro quando eu fiz o cursilho, trabalhei no cursilho, fiquei uns tempos, depois eu me afastei, entrei numa depressão, eu entrei num conflito muito grande dentro de mim. Porque algo não era normal. Hoje eu compreendo que era uma ação de Deus, mesmo naquele momento, lógico, tinha ação minha, porque caía na bebida, caía no mundo, não queria nem saber. Mas era um conflito dentro de mim que já não era a mesma pessoa, não conseguia ser o mesmo antes da experiência com Deus. Povo de Deus, quando a gente fala de experiência, é provar a ação de Deus na nossa vida. Não tem como nós falarmos de uma experiência, eu experimentar uma comida, sem provar ela. Eu olho para ela, maravilhosa, mas será que eu vou gostar? Deus é dessa forma. Nós precisamos provar dele. E quem prova, não vi ninguém até hoje que provou realmente de Deus e não gostou dele. Porque é algo que, sabe, nos seduz, nos vicia, mas é um vício maravilhoso. Nos vicia. É isso que nós somos chamados, a estarmos viciados em Deus para levar as pessoas. E aí com as nossas atitudes, com os nossos nãos, com os nossos sims, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, no nosso relacionamento entre marido e mulher, dentro do nosso serviço, o que eu fazia antes, se não é de Deus, eu não posso continuar fazendo. E é com isso que vão mudando as coisas.
Eu tenho muitas dificuldades no meu serviço, mas com os meus nãos hoje já tenho conseguido um respeito. As pessoas não me zoam mais, não brincam mais, já não me convidam mais para determinados lugares que antes era chamado. Se estão conversando algo que não é muito legal, a gente chega, o assunto muda. De repente pode estar falando até de mim, não sei, mas mudou o assunto. Estou dando um exemplo simples para vocês, que é ser esse fermento no mundo. Não estou falando que sou perfeito de maneira alguma. Cada dia eu descubro que eu sou muito pecador, muito mais do que todos vocês juntos aqui. Porque quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, mais eu vou descobrindo que eu preciso mudar, que eu preciso de mudança. E é essa a ação dos cristãos leigos e leigas na caminhada da igreja, é história vivida, sofrida e frutuosa. Nunca faltaram grandes exemplares e figuras de cristãos leigos e leigas. Podemos citar as santas agora, né? Irmã Dulce, que foram beatificadas. Vocês percebem a ação da pessoa que fez diferença? Nós olhávamos para aquele rosto dela, dava para contar ou não conseguiria contar tantas marcas de sofrimento, mas era uma pessoa que testemunhava a ação de Deus no mundo. É isso que nós precisamos compreender. Igreja, comunidade missionária. O documento de Aparecida desenvolve em grandes linhas a teologia da igreja como comunidade missionária. A igreja é comunhão no amor, sempre fiel a Cristo e aos seres humanos. Sempre fiel a Cristo e aos seres humanos. Muitas vezes nós criticamos muito a nossa igreja. Quando nós criticamos ela, criticamos todos nós, porque nós fazemos parte dessa igreja. Porque nós, talvez, quando nós criticamos, talvez nós estamos deixando de nos envolver com essa igreja. Porque somos partes dela, parte viva. A parte que leva, tem o compromisso de levar a Cristo. Ela é chamada a tornar-se cada vez mais prática aquilo que já é na sua essência, comunidade missionária. Ela está sendo chamada, e o nosso Papa hoje faz muito isso, nos traz muito nessa linha. Esse documento de Aparecida, agora esse documento dos bispos, que vem nos trazendo nessa linha, levando a igreja junto com o povo, tirando um pouco, tirando todo aquilo que eu falava muito dessa palavra experiência, porque é do conhecer Deus, e o conhecer Deus muitas vezes, se nós pegarmos algumas traduções, por exemplo, do hebraico, conhecer é contemplar. E o contemplar Deus, eu deixo ele de longe. Eu contemplo, mas não me envolvo com ele. E nós somos chamados a nos envolver. O cristão precisa estar envolvido com Cristo. Senão ele não pode ser testemunho. Senão ele não pode ser fermento. Senão ele não pode ser o sal e a luz do mundo. Não pode. Eu estou pulando alguns pontos, porque é muito, não dá tempo para a gente comentar tudo. Eu estou trazendo a essência e vocês precisam ler esse documento. Não pode ficar só no que eu estou falando. Eu estou trazendo um resumo para vocês, principalmente daquilo que veio ao meu coração. Mas a formação inicia-se aqui. Estiga para que eu continue estudando, continue me aprofundando. No parágrafo 172, o Papa Francisco quer uma igreja de portas abertas. Uma igreja que se assemelha a um hospital de campanha. O que é um hospital de campanha? Um hospital que é montado para uma emergência, para uma guerra, acolhe todo mundo. Bons, ruins, maus, do jeito que tiver. Plano sem plano. Braço sem braço, olho sem olho. Vocês estão percebendo? Essa é a igreja que o Papa está nos pedindo. Que nós façamos parte dela, que nós somos envolvidos com ela. Um hospital de campanha, mais forte no querigma do que no legalismo. É sério isso, povo de Deus.
mais no querigma, nesse anúncio de levar esse amor de Deus às pessoas, do que no legalismo. Posso isso ou não posso? Posso ou não posso? Faço ou não faço? Você pensa que ele está agradando todo mundo? De jeito nenhum. Até há comentários, né, que será se ele vai durar muito tempo, porque ele corre o risco até de ser morto. Porque ele está indo de encontro a algo que muitas vezes, e tem muitos lá que são radical, não querem mudança, não aceitam algumas mudanças. E aqui não, ele quer dizer isso, ele quer dizer que essa igreja precisa levar esse amor, esse anúncio. Já imaginou se fosse para escolher quem vai para a igreja? Eu tenho certeza, pelo menos eu tenho certeza que eu não estaria. Ou a maioria de nós não estaríamos, né? Porque quando nós trabalhamos no legalismo, nós ficamos, isso pode, isso não pode. Isso faz, isso não faz. Nós temos que tomar um certo cuidado. Lógico, não pode ser avacalhado de uma forma ou outra. Desculpe de usar esse termo. Não pode. Precisa ter essa análise. Mas tem que levar o amor. E o amor de Deus atinge a todas as pessoas. Essa igreja é esse hospital que cabe todo mundo lá dentro. Todos. Mas nós precisamos ser esse instrumento de Deus. Muitas vezes nós estamos esperando Jesus glorioso que virá. E virá. Nós não sabemos a hora. Mas enquanto ele não vem, nós somos os braços, as pernas, o ouvido, a boca dele no mundo. Essa é a ação transformadora. Essa é o agir de cada um de nós. É a responsabilidade nossa. Nós muitas vezes falamos, mas veja bem, olha, não tem condição mais. Você está vendo como é que está a nossa cidade? Tá? E o que eu tenho feito para que isso mude? Eu tenho levado esse amor de Deus às pessoas onde quer que eu esteja? Ou eu tenho aproveitado para derriçar em cima também? Está vendo? Marcou, viu? Fica fazendo aquilo, por isso que aconteceu. Não ajuda em nada. Vocês estão percebendo aonde que é e onde entra essa ação transformadora dentro da igreja? E no mundo? Ela tem que passar pela igreja. Transforma o mundo, mas transforma a igreja, mas vai para o mundo. Senão fica fechado. Senão fica o que está acontecendo com as nossas igrejas. Todas elas estão vazias. Vazias. E aí muitas outras são acolhidas, entre aspas. Ilude o povo. E o povo vai. Porque muitas vezes nós temos algumas coisas dentro da igreja que precisam ser alteradas, precisam ser mudadas. Alguns anos atrás, será que quando eu fiz o Priscila era assim já? Casal separado, por exemplo, não poderia. Quando eu comecei isso, quando eu fiz, eu achei que não podia. Um pouquinho antes não podia. Ai, não pode. Ai, por isso não pode. Mas será que Deus olha para mim e fala, você pode ou você não pode? Você pode ou não pode? O julgar de Deus é através da minha ação. A vida eterna, a plenitude, é consequência do que eu estou vivendo aqui. O fato final, a verdade final, a presença em Deus é uma consequência do que eu estou vivendo. Se eu vivo o amor, estarei salvo. Se eu viver o ódio, no mínimo eu vou ter que ficar um pouquinho no purgatório. Sorte se a gente conseguir ficar no purgatório. Vocês compreendem? É algo importante que nós precisamos pensar. No seu ardor missionário, o Papa afirma, está no 174, afirma que a missão não é apenas uma parte da nossa vida, mas é o apêndice ou o momento. É algo que não podemos arrancar de nós mesmos. Portanto, cada cristão pode dizer, eu sou uma missão nesta terra. Palavra do Papa, entre aspas. Eu sou uma missão nesta terra. E para isso estou nesse mundo. Nós temos uma função. Do jeito que ele está nos colocando aqui, eu sou a missão. Eu faço parte. Eu estou levando Cristo. E é para isso que estou nesse mundo. Não só para passar. Não só para os nossos momentos alegres, mas é para todos os momentos. Somos
somos esse que leva, um instrumento que leva Jesus, que leva Deus às pessoas. Não podemos ficar tranquilos em nossos tempos em espera passiva. É necessário passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Abre aspas. Palavra do Papa. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo: os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial. Palavra dele. Eu desejo que isso aconteça. Sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo. Tudo. Que tenham cristãos capazes de lutar pela fé, pelo amor de Deus, por esse envolver de Cristo. Levar as pessoas. Isso que Ele nos pede. Vale para toda a igreja a advertência do Papa Emérito Bento XVI, no discurso inaugural da Conferência de Aparecida. Abre aspas. Ao iniciar uma nova etapa que a Igreja Missionária na América Latina e no Caribe se dispõe a empreender a partir dessa conferência em Aparecida, é condição indispensável o conhecimento profundo e vivencial da Palavra de Deus. Nós buscamos a força para sermos missionários na Palavra de Deus. É essa palavra que nos fortalece, é essa palavra que nos capacita. Por isso precisa, e logo mais à frente esse documento vai falar dessa formação que nós precisamos ter, de se formar, de a gente estar sempre fazendo permanecer em Deus. Por isso que eu falo, povo de Deus, nós não podemos fazer a experiência dos 3 dias e depois voltar e ficar só nas quinta-feiras. Nós precisamos nos dedicar e permanecer nessa experiência constantemente, que é nessa permanência que vai fazer com que eu seja essa testemunha de Deus, que eu leve esse amor de Deus às pessoas, que eu passe a ser, que eu tenha as ações transformadoras que na igreja e no mundo, que eu seja inserido nessa ação transformadora, porque a missão passa por nós, é palavra dele, passa por nós. No mundo globalizado e consumista em que vivemos, se sustenta na lógica do lucro que cria o mecanismo de acumulação e onipotência do mercado. Isso gera exclusão, insatisfação, depredação da natureza. O que ele quer nos falar aqui? Vocês percebem a ação nossa do eu, quando nós mesmos queremos resolver tudo isso? Consumista em que vivemos se sustenta na lógica do lucro que cria o mecanismo de acumulação. Nós temos o grande adversário da nossa vida, somos nós mesmos. O grande adversário é esse que pensa que eu posso e tudo é para mim. Eu sempre leio aquele comecinho lá de Gênesis que fala que o homem dominar, e ele levou a sério aquele dominar, porque ele dominou de tal forma que ele quer tudo para ele. E quando nós falamos de uma ação transformadora, eu tenho que sair do meu eu e ir ao encontro das pessoas, abrir mão da minha felicidade, do meu querer, para levar e para ajudar as pessoas que estão necessitadas. Aí sim eu vou ser testemunha, vou fazer a diferença onde quer que eu esteja, porque eu vou levar esse amor de Deus às pessoas. É algo que muitas vezes nós não temos. E vocês compreendem aquilo que eu falei de não extingais o Espírito Santo? Porque é na ação dele na nossa vida que nós conseguimos ter força para levar, para ir adiante, para fazer a diferença. Porque por nós mesmos nós vamos pensar só no eu, e muitas vezes nós nos afastamos. Esse é o grande ponto que nós precisamos cuidar, para a gente ser testemunha, ser essa ação transformadora, ser essa missão, como o Papa nos fala, ser a missão. Nós passamos a ser missão aonde quer que a gente está. Nós precisamos estar unidos a Deus.
não fazendo a nossa vontade, mas a vontade dele. É fácil? Não é fácil, mas é um processo de permanecer em Deus que eu vou conseguir fazer isso. Fortalecidos pelo profetismo do Papa Francisco, o cristão discípulo missionário enfrentará como profeta as realidades que contradizem o reino de Deus e insistirá em dizer: não há uma economia de exclusão, não há uma cultura do descartável, não há uma globalização da indiferença, não ao fetichismo do dinheiro, não à especulação financeira, não ao dinheiro que domina ao invés de servir, não à desigualdade social que gera violência, não à fuga dos compromissos, não ao pessimismo estéril, não ao mundismo espiritual, não à guerra entre nós. Por outro lado, o mesmo discípulo missionário gritará: não nos deixe roubar o entusiasmo missionário. Não deixemos que nos roubem a alegria da evangelização. Não deixemos que nos roubem a esperança. Não deixemos que nos roubem a comunidade. Não deixemos que nos roube o Evangelho. Não deixemos que nos roube o ideal do amor fraterno. Eis o que significa ser missionário num mundo globalizado de hoje. É uma luta. A gente não partilhando o Evangelho. Tem alguma diferença de toda aquela destruição para o que nós vivemos hoje? Sabe o que acontece hoje? Que nós olhamos para o passado e não olhamos o nosso presente. Como está acontecendo? Aonde está tendo tanto desamor, tanta desigualdade? E talvez nós estamos nos calando, nos rebaixando a tantas tribulações que surgem, em vez de nos erguer e fazer como está aqui, como o Papa nos fala, dizer não, eu não abro mão da palavra de Deus, eu não abro mão de nada disso que eu recebi, que eu fiz nessa experiência com Deus, para que eu possa caminhar, porque senão eu vou me prostrando diante das dificuldades e eu não tenho força nem para mim e muito menos para os outros. Eu preciso crer em tudo isso que esse documento está falando, eu tenho que trazer para o meu coração para que eu tenha força de enfrentar as dificuldades, que senão nós vamos caindo, e as dificuldades que surgem não são símbolos de abandono, mas são símbolos de fortalecimento, porque se, como a palavra de Deus nos fala hoje, se eu estiver escondido no monte, escondido em Deus, eu tenho força para superar. Mas eu preciso, e esse é o meu exemplo, esse é o meu testemunho, que eu vou dar testemunho de algo que pode transformar a vida de todos aqueles que estão à minha volta. Por isso nós somos tirados no cursilho, vem para o cursilho 3 dias e somos devolvidos ao mundo. Nós não somos colocados dentro dessa sala e permanecemos aqui. Nós, dentro dessa sala, nós não seremos salvos e não salvaremos ninguém. Devemos pensar sério nisso. A ação transformadora que esse capítulo 3 nos pede é essa ação que vai de encontro àqueles que estão precisando. Levar isso que Deus está fazendo dentro de mim, lá fora, no mundo. É fácil? Estou vendo todo mundo olhando para mim assim, meio assustado. Não fique assustado. Porque quando a gente menos espera, na ação de Deus as coisas estão acontecendo. É a palavra dele. Não se preocupe. Não vão se preocupar com o que dizer, com o que testemunhar em sua defesa. O Evangelho de ontem, o Cláudio nos lembrou aqui. Eu vou falar com você. Essa é o desejo. Ser discípulo missionário e ser esse que leva a igreja, essa igreja de campanha que o Papa nos fala, é se colocar nas mãos de Deus. E é Ele que vai fazer. Não somos nós. Não sou eu.
Não é cada um de vocês, mas é a ação de Deus através do nosso se entregar a Deus. Eu gosto muito de lembrar de Nossa Senhora, e nós falamos, Nossa Senhora, mãe de Jesus, lógico, não tem nem o que se discutir. Mas algo que me encanta em Nossa Senhora, antes mesmo dela ser mãe, dela iniciar a geração de Jesus, ela ouve a palavra de Deus. É aquela que está plena na graça de Deus. É aquela que ouviu a palavra e se colocou nas mãos de Deus. Por isso, ao acontecer, o milagre acontece. Vocês percebem? E nós, me perdoe eu fazer essa comparação, mas eu acho que é necessário. Nós somos aqueles que estão gerando o Espírito Santo, gerando Jesus novamente nesse mundo. Gerar é aquele que está levando dentro de si, levando para fazer a diferença onde quer que ele esteja. E como ela, ao visitar a sua prima reconhece a presença de Deus nela, reconhece a ação de Deus nela. E é essa ação que nós somos chamados a levar e as pessoas reconhecer, não passos, não Pedro, não João, não Paulo, mas reconhecer que Jesus está presente naquela pessoa. Essa é a ação que vai transformar a vida daquela pessoa, que vai dar um exemplo novo. Tem jeito, a minha vida tem jeito, estou passando uma tribulação danada, mas tem como a gente fazer a diferença. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. E é isso que esse documento está nos falando. Lógico, povo de Deus, eu estou trazendo um resumo e vocês precisam ler. Não dá para falar 50 páginas em 1 hora. Mas nós precisamos compreender isso. Que é nessa ação de Deus que nós vamos compreender o que Ele quer de cada um de nós. Não é só fazer o cursinho. Ótimo, maravilhoso ir lá fazer o cursinho, voltar 3 dias e fazermos o treino, permanecermos aqui. Não. E a nossa ação lá fora? Como que tem feito? Como que tem sido? Será que muitos não estão desanimando nesse processo de permanência dentro do movimento porque não estão tendo uma ação concreta? Não estão conseguindo levar aquilo porque de repente fizeram uma grande experiência com Deus, sufocaram Deus dentro dele e morreu. Deus vai fazer que a minha vida seja alterada a partir do momento que eu recebo essa presença de Deus dentro de mim e eu me coloco à disposição. Eu vou ao encontro e Ele me use. Eu passo a ser um instrumento de Deus, os pés, os braços, as pernas. Esse é o compreender. Eu me vou refugiar em Deus e Ele vai me levar para onde quer que seja. É que muitas vezes nós queremos fazer a experiência e fazemos a experiência de Deus e queremos continuar com a nossa vida do mesmo jeito. Eu pego Jesus e falo: Jesus, vou usar você aqui, irmão. Vem cá um pouquinho. Esse é Jesus, ele está mais fortinho um pouco, mas é Jesus. Eu fiz a experiência de Jesus, mas o que eu faço com Jesus? Segue eu aí, Jesus. Vamos aí que nós precisamos andar junto. É o contrário. Quando eu faço a experiência e para que haja uma transformação aonde quer que eu esteja, eu caminho no passo de Jesus. Eu sigo Ele. Não é outra forma, obrigado, não. Não tem outro jeito de ser. Eu tenho que abrir mão da minha vida, dos meus vícios, das minhas fragilidades, para caminhar nos passos de Jesus. É assim que se transforma a nossa vida. É assim que se renova a nossa vida. Senão não tem como. Senão eu não serei testemunha jamais. Eu vou começar, mas eu vou cair no caminho. Eu vou começar, mas eu vou desistir no caminho. Pense nisso. E é isso que esse documento está querendo dizer, e esse capítulo vem dizer que nós somos o fermento, por quê? Porque nós desaparecemos no meio do povo, nós desaparecemos aonde quer que nós estejamos, temos que desaparecer, porque é o Cristo que vai aparecer. Nós somos esse fermento que leva esse amor de Deus, que vai fermentar aonde quer que seja, mas não pode aparecer o Passos, não pode aparecer o Clóvis, ou o Marcondes, seja quem for, não pode. Quem tem que aparecer é as atitudes que mostram Cristo para as pessoas. É essa atitude que se transforma. Porque se aparecer a minha vida, se aparecer o Passos, eles vão se decepcionar. Porque amanhã talvez eles me vejam e falem: não esperava que o Passos fizesse isso. Eu sou humano. Nós somos humanos. Agora, quando nós apresentamos a ação de Deus para ele,
nunca vai se decepcionar, porque Deus não decepciona. Deus é amor. Deus é esse que transforma a nossa vida. E é essa ação transformadora, é nesse amor de Deus que nós precisamos ser o instrumento dele. Senão não tem como. Nossa, já tentou? Tem um item 2, uma espiritualidade encarnada. A espiritualidade responde ao desejo e à busca do rosto de Deus e da comunhão com Ele. O que a gente está falando aqui? Olha, observe bem, está no parágrafo 184. A espiritualidade responde ao desejo e à busca do rosto de Deus e da comunhão com Ele. Essa espiritualidade, essa intimidade com Deus. Não tem outra forma. Senão fica o eu. Senão nós vamos começando coisas e desistimos na primeira dificuldade. Nós lemos o Evangelho hoje aqui, nós falamos, nossa, até nos assusta, né? Mas quando nós estamos inseridos nisso, não assusta porque fazemos parte dele. Estamos na caminhada com ele. Quando olhamos de fora, tudo nos assusta. Até coisas boas muitas vezes nos assustam. Agora, quando estamos inseridos, não nos assusta. Porque nós fazemos parte desse processo. E nós fazemos. Cada um de nós aqui hoje. Cada um de nós batizados, cada um de nós que foi chamados a um novo encontro, a um novo reavivar desse amor de Deus, está envolvido com tudo isso. Está envolvido com esse amor de Deus, que não pode ser uma outra coisa que eu vou apresentar ali fora. Você deve estar falando, Pastor, está desviando do assunto. Não. Para ter essa ação transformadora, essa ação transformadora na igreja e no mundo, não tem outra forma a não ser inserir a igreja no mundo através desse amor de Deus, que faz parte da minha vida, e eu creio nisso. Eu vou levar aquilo que eu creio. Eu falo daquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, é esse Deus que eu vou testemunhar, aonde quer que eu esteja. Eu não posso ser diferente, povo de Deus, aqui, num dia dentro da igreja, e no meu serviço ser outra pessoa. As pessoas têm que começar a nos reconhecer em cada lugar que nós estamos, pelas nossas atitudes, que faz com que transforme e renove tudo isso. Por isso que eu falo dessas 4 palavrinhas, essa experiência de Deus, mas permaneço em Deus, eu testemunho em Deus. Eu vou revelar uma 4ª palavra a todos aqueles que estão vendo a verdade, que não é a minha, mas é de Deus. Isso é profundo, nós precisamos compreender e se entregar por Deus, para que nós consigamos ser instrumento de Deus, aonde quer que a gente esteja. E aqui, eu até deixei anotado, que foi aquela passagem que eu falei para vocês, da primeira carta aos Tessalonicenses. Essa espiritualidade, essa busca de Deus. Dá licença um pouquinho, é que eu entrei aqui, eu estava numa reunião, e me pediram para cumprimentar, sabe? Eu já estou saindo. Deus abençoe. Eu já estava contente, padre, porque eu achei que o senhor no final o senhor ia dar uma ajudada. Não, eu só vim para dizer boa noite. Foi nesse contexto, nessa espiritualidade, é responder o desejo e a busca de Deus e da comunhão com Ele, que está nessa carta aos Tessalonicenses. Não extinguais o Espírito Santo, não sufocai Ele, deixe Ele agir dentro de vocês. Essa experiência que Ele mesmo trouxe precisa agir. Talvez a nossa igreja esteja sufocando tudo isso, e eu falo no contexto geral da nossa igreja. Talvez responsabilidade do diácono, do padre, do bispo, mas de todos nós, que esquecemos algo importante. Muitas vezes nós pedimos dons, carismas, e esquecemos de pedir a ação do Espírito Santo dentro de nós, que é esse que move, que é esse que nos ajuda a compreender tudo aquilo que nós não compreendemos, que vai nos trazer a palavra de sabedoria para poder prosseguir, porque por nós mesmos nós não sabemos nem tudo. Agora, quando nós nos entregamos, isso é transformado. A partir de Jesus Cristo,
os cristãos leigos e leigas infundem uma inspiração de fé e de amor nos ambientes e realidades em que vive e trabalha. Em meio à missão, o sal e luz e fermento, sempre cheio de tensões e conflitos, buscam testemunhar sua identidade cristã como um ramo na videira, na comunidade de fé, oração e partilha. Nós temos, será que se mudou também? Vou poder trazer aqui o tripé, né? Tem oração, formação e ação. Tire uma dessas pernas do banquinho. É um banquinho ainda, né? Será que é o mesmo? Nem não. Tire uma dessas pernas. Tire uma dessas. Vai cair. Se eu quiser fazer ação sem a oração, sem a formação, eu não vou ter continuidade. Se eu fizer a formação, a ação sem a oração, sem a ação do Espírito Santo, não dá. E a oração é eu me tornar íntimo de Deus. Formação é eu me preparar psicológico, me capacitar para que eu possa levar esse Deus às pessoas. E ação é eu me colocar à disposição de Deus para ir ao encontro. Vocês estão percebendo por que o curso de 3 dias? Por que vocês estão aqui sentados hoje? Por que Deus, quando nós estivermos na presença dEle, o julgamento não é Ele que vai nos fazer, mas é pelos nossos atos e atitudes no qual nós somos chamados como missionários a fazer? Cada um de nós. O que estamos fazendo? Para sermos o sal, luz e o fermento no mundo. Fazer com que cresça esse amor de Deus onde quer que nós estejamos. É por isso que seremos cobrados. Não é que Jesus vai chegar e falar, você não fez, você fez, você fez, não. É a nossa ação que vai demonstrar tudo isso. Pense nisso. Isso é importante a gente meditar e compreender. No parágrafo 186, a oração e a contemplação são fundamentais na vida do cristão. É preciso cultivar um espaço interior dinamizado por um espírito contemplativo que ajude a cuidar da integridade da consciência e do coração e dê sentido cristão ao compromisso e às atividades. A minha intimidade com Deus vai dar um sentido de Cristo, do amor de Deus na nossa missão e na nossa atividade. Não fazemos por qualquer coisa, não fazemos por fazer, fazemos porque levamos Cristo para as pessoas. É esse o motivo. O verdadeiro trabalho da vinha nunca deixa de ser discípulo. Ele sabe que Jesus caminha, fala, respira e trabalha com Ele. Com Ele, com cada um de nós. Experimenta a importância de caminhar com Jesus e está convencido de que constrói um novo mundo à luz do Evangelho. Vocês percebem o permanecer em Deus? Parece que aquelas 4 palavras que nós conversávamos aquele dia, parece que eu tinha visto isso aqui antes. Mas depois a gente começa a ligar as coisas. Essa é a presença de Deus. O encontro com Jesus Cristo leva a uma espiritualidade integral. Não é só de manhã, não é só à noite, não é só no domingo, não é só nas quintas-feiras aqui. Integral é o permanecer em Cristo. Constantemente, todo instante, a todo momento, a todo dia, a toda hora. Esse é um processo. Conduzidos pelo Espírito Santo, são seguidores de Jesus Cristo e testemunha de sua ressurreição, quando vivem o mandamento do amor recíproco a ponto de estarem unidos neste mesmo amor que manifesta a presença de Cristo e a celebram nos sacramentos. Vocês percebem essa ação? O conduzidos pelo Espírito são seguidores, passamos a ser seguidores de Jesus Cristo e testemunha de sua ressurreição, quando vivemos
o mandamento do amor recíproco, a ponto de estares unidos neste mesmo amor que manifesta a presença de Cristo e celebram nos sacramentos. Nós não podemos falar desse amor de Deus e não viver essa presença de Deus. É o viver. Estou batendo bastante em cima disso porque nós precisamos compreender isso, que eu vou levar aquilo que eu estou cheio e eu preciso estar cheio desse Cristo vivo para poder ser testemunho aonde quer que eu esteja. Testemunho. E é assim que vai acontecer a transformação dos ambientes. Em virtude do batismo que está na origem do sacerdócio comum dos fiéis, os cristãos leigos e leigas são chamados a viver e a transmitir a comunhão com a Trindade, fonte de nossa vida comunitária e do amor transbordante que devemos testemunhar. A experiência de um Deus uno e trino, que é a unidade e comunhão inseparável, permite-nos superar o egoísmo para nos encontrarmos plenamente no serviço ao outro. Parágrafo 189. Resume tudo isso que nós conversamos até agora. Resume tudo isso. A experiência de um Deus uno e trino, que é unidade e comunhão inseparável, permite-nos superar o egoísmo para nos encontrarmos plenamente no serviço ao outro. O apóstolo Paulo, no parágrafo 190, o apóstolo Paulo destaca o fundamento trinitário da vida em comunidade, feita de diversidades e de unidades. Diversidades e unidades. Eu não posso querer também que todos sejam igual ao meu pensamento. Nós levamos o amor, nós vamos nos unir no amor de Deus. Talvez tenhamos conflitos e por isso precisamos dessa ação de Deus para compreender esses conflitos. Para muitas vezes surgir até uma discórdia dentro de um movimento, dentro de uma comunidade, que não acontece aqui, tenho certeza. Lá em São Paulo deve acontecer, no Rio acontece, mas aqui não. Paróquia São João também não acontece nenhuma discórdia. Mas nós precisamos começar a compreender as diferenças, porque Deus usa e age de cada um da sua forma, no seu jeito, e é aos poucos que essa transformação acontece. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4, 6 nos é citado aqui. É para a gente compreender essa ação. Nessa diversidade, se tornamos um só em Deus. Não importa os pensamentos, as ações, mas nós temos que ir nos curvando as nossas fragilidades para que Deus consiga agir dentro de nós, vá transformando a nossa vida, restaurando a nossa vida. Agora nós vamos... A essência de todo esse capítulo está aqui, agora de entrar numa parte da espiritualidade de comunhão e missão. Mas a gente já falou, né? Essas místicas que não servem, né? Mas essa espiritualidade de comunhão e missão é algo que está em cima de tudo isso que a gente já comentou, já falou. E aí vem citando algumas coisas, alguns passos que nós precisamos compreender, né? Aí o ponto 3 desse capítulo, a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas, e aí vem citando várias, desde 1935, que já vem surgindo esses pontos, né? Como que eu poderia dizer? Essa ação de movimentos, vamos dizer assim. Eu vou citar algumas para você ter uma ideia. Juventude Agrária Católica, JAC. Alguém já ouviu falar disso? JAC. Aqui está JAC, JAC, Juventude Agrária. Tem uma outra que eu achei interessante aqui, ó, Movimento de Trabalhadores Cristãos, MTC. A gente tem até um pouco de pavor, porque
mas MTC. Vocês percebem que são movimentos que muitas vezes hoje mudaram pelo pensamento, mas foram criados há anos atrás, para levar esse amor de Deus que hoje nós estamos sendo chamados. Isso após o Vaticano II está sendo mudado, né? Está sendo transformado isso. Mas é algo que nós precisamos compreender, que é algo que foram criados, são movimentos que era para trazer, levar o amor, a partilha, a caridade, mas que estão sendo usados pela mentalidade do ser humano, está deixando o eu crescer. Aqui são vários, está no parágrafo 200 do nosso eu. Nós somos muito em nós, fechadinho no nosso mundo. Nós precisamos arriscar mais, ir para águas mais profundas. Talvez nós queremos ficar ali em volta da praia, olhando só a pontinha do pé. Tem medo da onda. A onda mais forte nos coloca junto. Pedro fez uma grande experiência. Pedro fratejou, afundou na onda. Mas Pedro fez uma grande experiência com Deus. O único ser humano que fez uma experiência que nenhum outro fez igual, que foi caminhar sobre as águas, porque ele acreditou em Jesus. Senhor, se é o Senhor, permita que eu ande sobre as águas. Jesus fala para ele, venha, e ele acredita, vai. Lógico, a onda mais forte bateu e ele afundou, mas ele não teve vergonha de gritar, Senhor, me ajuda, eu vou morrer, estou padecendo. O que Jesus faz? Salva. Quando você estiver caminhando aí fora e tiver uma onda mais forte, clame por Jesus. Fala, Senhor, me ajuda, Espírito Santo que está em mim, que eu sou o templo dele, me ajuda. E eu tenho certeza que ele vai estender a mão e vai colocar você em pé novamente. É algo importante que o Evangelho não fala, mas está bem explícito para nós. Eu vejo Jesus caminhando de volta, ou Pedro de volta para a barca, caminhando sobre as águas, porque Jesus não arrastou ele por dentro da água. Ele voltou caminhando, os passos que ele deu, ele voltou. E subiu na barca com Jesus. Vocês percebem? Nós falamos de Pedro, lógico, Pedro era aquele que era problemático, muito problemático, talvez pior do que muitos de nós aqui, mas Jesus acreditou no amor e foi em busca desse. E é desses que nós somos chamados como cristãos a ir buscar. Levar essa pessoa a caminhar sobre as águas, caminhar com Jesus. Mesmo que muitas vezes afunde, grita, clama, Jesus pega pela mão e coloca e vai caminhando de volta para o barco. Porque ele caminhou. Jesus pega na mão dele e eles voltam os dois para o barco. A palavra não nos fala isso, mas não tinha outro jeito de voltar. Concorda? Não tinha uma bolha para bexiga, alguma coisa para jogar para catar os dois. Não. Um salva-vida não. É Jesus. E ele voltou com Jesus para o barco. Já pensaram nisso? É isso que nós somos chamados. A ser esse instrumento de Jesus, os braços, as pernas, para ser essa ação transformadora de Jesus no mundo. Os demais aqui vêm falar sobre essa formação, todo esse projeto diocesano de formação que tem. Aí eles falam vários aspectos, característica dessa formação, que é o mistagógico, o integral, o missionário, a articuladora, a prática, o dialogante, especifica, de modo que atenda à necessidade daqueles no qual nós estamos indo ao encontro, permanente e atualizada, planejada, não é algo que a gente faz assim, por isso que nós precisamos de grupos fora, para a gente estar sempre unidos e planejar aos poucos. Porque senão, se nós sairmos por nós mesmos, nós acabamos batendo, desanimando, desistindo, caindo e não pedindo a ajuda de Jesus e afunda na água. Pode acontecer isso. Então é algo importante. Então é esse projeto. E o cursilho serve exatamente para isso. Essa ação transformadora do cristão leigo e liga no mundo. É essa ação de se entregar, deixar Deus conduzir, Deus nos levar para ser transformado. Não só nós, transforma a nossa vida, mas nós passamos a ser instrumento de Deus. E não tenha medo de cair, mas caia clamando por Jesus, caia pedindo a ajuda dele. Quando nós caímos assim, ele nos coloca em pé, ele nos ajuda, traz de volta. Pense nisso, é algo importante. Vou pedir desculpa para vocês, porque já é 10 horas, a gente passou um pouquinho, mas é que é muito texto. Nós precisaríamos aí de umas 12 aulas para falar desse documento completo. Por isso que eu peço para vocês, leiam esse documento. Não fique só no que eu falei para vocês.
Leia o documento, até porque a maioria não viu os outros capítulos. Precisa. Então, porque ele vem dizer que somos sal e luz no mundo. Nós somos sal e luz de Jesus. Nós somos o fermento do cristão, que leva esse amor. E esse fermento é o amor de Deus, que tudo cresce, que tudo transforma, que tudo renova. Um amor que da madeira seca trouxe vida de volta para nós. Pense nisso. Daquilo que era símbolo de morte, se tornou símbolo de vida. Não é só uma cruz. Eu não tenho como um objeto, mas como aquilo que eu faço uma experiência dele. Uma experiência que cura. Não a experiência de ser crucificado, mas a experiência do amor dele que ele derramou na cruz, eu faço dentro de mim. E isso é elevado às pessoas. É isso que nós somos instrumentos. A ação transformadora na igreja e no mundo é levar o amor de Deus às pessoas. Ser instrumento dele. Braço, perna, olho, boca. Por isso nós precisamos pensar muito no que falamos, ouvir bastante, falar com menos, porque nos nossos gestos, muitas vezes um gesto, Jesus só teve um gesto com Pedro, estendeu a mão e segurou na mão de Jesus. Talvez é o gesto que falta para nós, estender a mão, sem falar nada, e estender e trazer de volta. Marcondes tem um testemunho que ele partilhou uma vez, eu guardei, eu vou falar hoje, tá, Marcondes? Posso falar? Marcondes falou uma vez que foi um rapaz pedir comida nessa casa, lembra? Que bateu enquanto a Mônica foi fazer o prato de comida e ficou conversando com ele. Eu cheguei da rua. Ele ficou conversando com ele. Quando chegou o prato de comida, ele falou: mas até perdi a fome já, porque o senhor ficou conversando. O que simboliza isso? O Marcondes não gosta de conversar, pessoal. Ele não gosta de conversar. Mas é algo que a atitude dele trouxe a dignidade daquela pessoa. Talvez inconsciente. Mas ele trocou ideia, ele ouviu o que aquela pessoa se sentiu gente de novo, se sentiu valorizado, se sentiu, nossa vida, eu posso falar, as pessoas me ouvem. É isso que nós somos instrumentos. Muitas vezes nós falamos, eu vou ajudar as pessoas, pega uma cesta básica, chega lá, ótimo, ajuda, mas aquela cesta básica acaba. É uma mata fora. Acaba. Agora, o amor de Deus não. Quando eu levo a dignidade de volta para a pessoa, eu levo a autoestima de volta para ela, ela se sente nova, ela tem a capacidade de buscar o alimento, porque todos nós somos capazes de buscar o alimento, se nós estivermos livres para isso, e a liberdade de Deus nos leva a isso, livre para buscar o alimento, e para levar o alimento às pessoas. Pense nisso. Ótima ação de levar um prato de comida, de levar uma cesta básica, mas junto com isso tem que ir o amor de Deus. Tem que levar a varinha, a isca e ensinar como ele deve pescar as próximas cestas. Pense nisso. Isso é algo importante. Isso é uma ação transformadora real no mundo. Isso é a ação real do cristão. Isso é uma responsabilidade do cristão. Nós somos instrumento de Deus para resgatar essas pessoas que aí fora, que elas estão aí fora. Muitas vezes nós ficamos esperando Jesus, venha logo Jesus para ver se nós salva todo mundo. Ele fala, você está fazendo o que aí? O que você está fazendo aí, Passos? O que você está fazendo aí, Marcondes? Eu deixei vocês para que vocês fizessem isso. O reino eu já implantei. Agora a responsabilidade de conduzir esse reino é de cada um de nós. Amém. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer uma pergunta para mim?